essa semana o volume de trabalho aqui com a gente está no nível quase suportável, então a gente acabou atrasando a entrega do Saindo da Bolha de quinta-feira. A gente fica péssimo com isso, né? Pode parecer, sei lá, bom sinal, afinal de contas estamos em tempo de crise, né? Mas não exatamente, eu acho que para tudo existe um limite humano, né, de trabalho. E quando você trabalha com comunicação, perder atenção em detalhes significa perder negócio para o cliente, né? Isso é muito ruim, isso não é aceitável. Então a gente foca demais. Então não tem jeito, estica essa jornada aí para 10, 11, 12 horas por dia. Paciência, tem que resolver, tem que botar dinheiro no bolso da turma. Mas de tanto tá focado no nosso trabalho aqui de comunicação, veio a ideia desse episódio. Falar um pouco sobre, como é que eu posso dizer? Sobre verdade, tá? Afinal, é possível conciliar comunicação com sentido de convencimento, com verdade? Já voltamos daqui a pouco. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. A verdade bendita. Fala pessoal, tudo bom? Esse é o nosso episódio 56, Saindo da Bolha, e a gente quer falar um pouco sobre um tema complicado. Como é que os profissionais de comunicação podem estar mais restritos aos limites éticos da profissão, né? Jornalistas e publicitários são primos, não sei se vocês sabem, por incrível que pareça, todos nós somos formados num segmento chamado comunicação social. Olha aí o nome, social para variar. Mas como é que dá para a gente ser profissional primo se tem objetivo tão distinto? Fica até uma coisa interessante para se pensar. Mas antes da gente continuar, deixa eu fazer um jabá publicitário aqui. A gente agradece a presença de todo mundo, principalmente também aqueles que estão chegando agora. E para aqueles que não fizeram ainda, a gente pede para entrar no nosso site www.saindabolha.com.br e clicar no botão Follow this podcast. Ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast e principalmente no nosso canal do YouTube. Bem-vindo pessoal do YouTube também, o canal Saindo da Bolha. Pede também para dar um share nas redes sociais, se vocês gostarem do programa, fazer aquele famoso boca a boca sarado, contando que a gente tem um podcast com cabeça direita limpinho, supimpa que detesta profundamente o politicamente correto, e deixar aí também o nosso endereço do Telegram. Vamos lá, bit.ly/Telegram-bolha, bit.ly/Telegram-bolha. Mas é isso aí, pessoal. Vamos pra frente que tá cumprido, vida que segue. Afinal, o que é a verdade bendita? Quando eu estava ainda no começo da minha carreira publicitária, eu passei por uma grande agência multinacional, chamava McCann Erickson na época. Hoje, se não me engano, eles se chamam W McCann, né? O W no caso do Washington Oliveto, acho que é isso. Eu confesso que uma das coisas que mais me chamaram a atenção na época foi o moto lá deles, a assinatura deles, que era Truth Well Told, a verdade bendita. Eu achei muito legal, porque o negócio é o seguinte, nem todo produto é excelente, nem toda oferta é fantástica, nem tudo é lindo, né? Mas você tem que, se existe um produto no mercado, significa que tem público para ele, geralmente. Então, vamos dizer assim, você pode ter uma coisa meio, vamos chamar assim, meio meia boca, meio vagabundinha, porque é barato, mas ela cumpre a função. Então você não vai falar assim, olha, o nosso produto é vagabundinho, porque isso é verdade. Você vai falar, olha, o nosso produto cumpre função. Tá? Você está falando uma verdade de uma maneira bendita. E eu acho isso extremamente positivo a partir do momento que você não distorça a mensagem, tá? Então, assim, o publicitário teria como princípio apresentar os atributos do produto, e aí pensando em propaganda, né, num sentido mais político, apresentar os atributos das suas ideias de uma maneira que não distorça, para que ela não seja uma verdade absoluta, tá? É uma verdade bendita. Eu queria passear em cima, então, desse conceito para dar uma extravasada em cima das carreiras irmãs, tá? Jornalismo e publicidade. E essas duas carreiras, na verdade, esses dois grupos profissionais têm me tirado do sério ultimamente, bastante. Ontem mesmo eu estava conversando com um colega meu da área e ele me mostrou mostrou uma chamada do site da Wizard Idiomas, lá dentro do site deles, depois vocês podem até dar uma olhadinha. A Wizard hoje pertence a um grupo estrangeiro
chama Pearson, né? Então, eles estavam dizendo basicamente que o Carlos Wizard, que era o fundador deles, não é mais dono e que basicamente, tipo, olha, eu não tenho nada a ver com ele, hein? Olha, eu não tenho nada a ver com isso. Aí você fica, pô, mas tem nada a ver com isso o quê? Ah, CPI, entendi. Quer ver? Essa declaração que eu vou ler aqui é uma obra-prima, ao contrário, muito provavelmente da área de marketing da empresa, junto, e eu estou chutando aqui, com o pessoal de assessoria de imprensa. Então, juntou a turma, né? Publicitário com jornalista. Dá uma olhada nisso aqui. Eu vou botar aspas aqui. Nosso posicionamento sobre pandemia. Um fato curioso é que, apesar de continuar usando a palavra Wizard em seu nome, hoje o empresário Carlos Martins é concorrente da marca. Em 2017, 3 anos depois de vender o Wizard para Pearson, ele se tornou sócio de outra rede de escolas em inglês, a WiseUp, inclusive, por vezes, passando a associar seu nome à nova rede de escolas do qual é sócio atualmente. A Wizard by Pearson aproveita a oportunidade para expressar em favor da vida, da saúde e da ciência. Olha isso. Desde o início da pandemia, orientamos nossos franqueados e colaboradores sobre todas as medidas necessárias para respeitar a legislação e os protocolos sanitários vigentes, sempre buscando garantir a segurança dos nossos professores, alunos, colaboradores e parceiros. Isso é o que a gente chama de xalala. Lamentamos as centenas de milhares de vidas que se foram, nos solidarizamos com a dor de todas as famílias que perderam pessoas queridas e seguimos na esperança de dias melhores. E aí vem com um fechamento babaca. Cuidado com a desinformação e propagação de fake news. Olha, incrível, vamos lá. Acompanhe as redes sociais para receber conteúdo confiável sobre a maior rede de ensinos de idiomas do mundo. A rede, seja lá, então, qual a razão, partiu para um ataque meio defensiva, sabe como é que é? Olha, eu nem sei o que esse Carlos Wizard fez ou faz, tá? É mais ou menos isso. Mas eu acho que esse lance de pandemia tem a ver com ciência, e eu já aviso que, por via das dúvidas, que eu não gosto de fake news, e que você encontra verdade sobre a Wizard no site da Wizard. Pô, é o mínimo que se espera, que não tenha fake news sobre a Wizard dentro do site da Wizard, né? É uma ressalva que dá até um medo, né? Então, o que é isso, gente? Vamos lá. Olha só, tem 2 chances aqui. Ou quem escreveu, quem aprovou e quem decidiu colocar essa nota no site, no conjunto, tá? Essas 3 funções, alguém escreveu, alguém decidiu e alguém colocou. Não tem a mais remota noção do que estava fazendo. Ou, o que é pior, alguém teve uma sacada nada brilhante de achar que ia ganhar alguns pontos criticando o fundador da escola, porque agora ele é dono da WhatsApp, entendeu? Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: para aqueles que andaram, provavelmente, deve ter tido isso, desceram o sarrafo na escola só porque o Wizard estava lá o Carlos Martins estava na CPI, né? Por serem anti-Wizard, não vai acontecer nada, porque eles já sabiam, provavelmente, que o cara não estava na mais escola, e se não sabe também, o que tem a ver com isso? Logo, grandes chances deles nem serem alunos, deles nem serem consumidores atuais, nem serem futuros consumidores. A gente já falou isso, muitos desses militontos de rede social geralmente não são consumidores de nada. Já falou, acho que pelo menos 3 vezes aqui. Esses movimentos que atacam marca, raramente por trás tem consumidor real. Aqueles mais chatinhos vão até bobear, cobrar uma posição sobre o nome da empresa, né? A Wizard. E o que eles vão fazer? Vão trocar de nome? É isso. E vamos dizer que eles cheguem num absurdo de considerar tanto esses caras que troquem o nome da empresa, tá? E o Carlos Martins vai deixar de ser o fundador? Não vai estar associado para sempre, sinto muito. Então, é a famosa ação que não tem função nenhuma, tá? É o típico movimento de comunicação que não leva a lugar nenhum e, pior, põe mais lenha na fogueira que a empresa eventualmente pode apagar, tá? Ele fica botando mais gasolina na coisa em vez de deixar a coisa ser esquecida. Tá, e aí você pergunta, como comunicadores, que verdade, tá? Que verdade tem isso tudo? Se tem um texto, se tem uma mensagem, se tem alguma, seja ela publicitária ou jornalística, há que existir uma verdade por trás dela para ser uma verdade bendita, certo? Então, que verdade tem nessa história toda? Nada. A empresa não propôs nenhuma verdade consoladora,
tá? O que ela está fazendo em especial para combater a pandemia? Nada, absolutamente nada. Ela não expôs valores fora do que se espera de qualquer empresa. Que eles estão cuidando dos funcionários, estão cuidando dos professores, que estão cuidando dos alunos. Não é o mínimo que se espera de uma escola? Então, nada. Aqui não tem nada. E pior, ela fez aquilo que é muito ineficiente, coloca a organização como se fosse uma pessoinha, né? Aquela coisa da organização que assume a existência de um humano como se fosse conversando com você. Isso aí funciona na comunicação direta em algumas situações, mas não como marca, tá? Marca é coisa um pouco mais séria, né? Você acaba desse jeito aí criando uma sensação de que você pode se relacionar com a marca com sentimentos humanos, que não é verdade. E esses sentimentos humanos são totalmente inadministráveis. Quando a gente vai para o lado de lá, na carreira irmã, né, o jornalismo, a verdade bendita é a definição que tropeça no óbvio, né? A verdade bendita é o fato. Verdade bendita é o fato, sem análise, sem distorção, sem ponderação, sem viés e sem omissão. Fato é fato. Olha o título então, vamos pular dos publicitários para os jornalistas e olha o título dessa matéria que saiu no Washington Post no último dia 20, tá? E que foi replicada em diferentes publicações pela internet. Isso acontece muito, o jornalão escreve alguma coisa e os jornalzinhos vai lá e fala, vou pegar essa matéria boa do Washington Post aqui, geralmente tem contrato, tal. Você vai achar isso nos nossos jornais também, principalmente no New York Times, no Estadão, acho que alguma coisa do Washington Post também. Vamos lá, olha o título da coisa, aspas aqui. Modelos prevêem que as infecções por coronavírus dos Estados Unidos podem aumentar nesse outono se as taxas de vacinação caírem, disse o ex-chefe do FDA, Food and Drug Administration, órgão de saúde, certo? Então tá, vamos lá começar primeiro assim. Se as taxas de vacinação caírem, elas vão cair, não sei. Tá, existe algum motivo para elas caírem? Não obrigatoriamente. Falou-se que vai vacinar menos? Não. Então, por que levantaram essa bola? Vamos lá. Parece importante, né? Tá lá no Washington Post, né? Vamos lá. Então, quem que é esse ex-diretor do FDA, né? Escolheram um ex-diretor do FDA para falar isso, do Food and Drug Administration. Um cara de uma posição elevada dentro do governo americano, certo? Dentro de uma instituição americana. Esse ex-chefe do FDA, tinha alguma coisa muito importante a dizer. Certamente o FDA teve vários ex-chefes, concorda comigo? Mas porque esse cara e porque o que ele tinha a falar era tão importante. Então vamos lá. A matéria começa o seguinte, ela não explicita qual modelo que foi esse que levou em consideração. Me parece meio óbvio, no certo sentido, que se você tem queda de vacinação, teoricamente, você tem vamos dizer assim, um achatamento da curva, não um aumento de casos obrigatoriamente, tá? Mas tudo bem, vamos dizer que o modelo esteja correto, seja lá que modelo, porque eles não falam nada, então eu não tinha como analisar. Então, mas vamos dizer que esse modelo é bom, esse modelo é bacana. E ele diz que vai aumentar o número de casos, tá? Muito bem. E quem é esse ex-diretor, ex-chefe do FDA, para citar esse modelo? Aí você vai ler a matéria e você vê que ele é membro do Conselho Consultivo da Pfizer hoje em dia. Hoje ele é um funcionário da Pfizer. É um conflito de interesse tanto, né? E para você ver como ele está preocupado com a saúde dos americanos, ele fala lá na frente que ele está preocupado que o governo Biden pode não liberar 3,5 bilhões de dólares para outros estudos, para um fundo, tá? Aquelas coisas de estudos para novos medicamentos para o laboratório deles e para a Merck. 3,5 bilhões de dólares. Então, assim, olha, eu tô nem aí para vacina, tá? Eu quero 3,5 bilhões de dólares que o Biden vai andar distribuindo. Não é assim? Poxa, esse cara tá claramente preocupado com a saúde dos americanos, não é isso? Então, pera, esse sujeito tá claramente defendendo os interesses dele, da empresa dele, e tem um espaço de destaque dentro de um jornal grande, o Washington Post, para fazer esse tipo de propaganda em um veículo, certo? Veículo nacional, que vai ter a sua matéria aí distribuída para outros veículos regionais. Chuta aí, por que o Washington Post selecionou esse cara para falar? Por que será? Qual que é a grande razão do Washington Post dar espaço para esse cara fazer esse tipo de propaganda? Porque veja bem, o título da matéria, se a gente for analisar, então vamos voltar lá.
Modelos preveem que as infecções por coronavírus nos Estados Unidos podem aumentar nesse outubro se as taxas de vacinação caírem, disse o atual membro do conselho da Pfizer. Ia ficar bem estranho, né? Ia ficar bem estranho. Por que você está dando espaço para um diretor da Pfizer falando assim, compre mais vacina de mim? Então, você fala que ele é um ex-chefe do FDA. Esse aí é a má verdade bendita, tá? É isso aí. Tá, vamos falar mais de Covid sim. Propaganda, né? A palavra é propaganda. Certamente você já ouviu falar na nova variante indiana, e a gente já falou aqui no programa pelo menos umas 2 vezes também. Foi, acho que até recente, não são programas antigos não. E a gente mencionava aqui que provavelmente ia ser mais uma daquelas variantes que servem para 2 fins. Para a imprensa tocar terror e ganhar dinheiro com clique, e para os governos manterem seus planos de fechamento, como andou fazendo o Boris Johnson lá na Inglaterra, por sinal, né? A gente comentou que ele esticou o lockdown com medo da variante Delta, inclusive. Pois bem, essa semana o próprio Departamento de Saúde da Inglaterra liberou um estudo baseado em dados das variantes que circulam lá pelo Reino Unido desde meados de fevereiro, tá? Como o estudo junta pedaços de fevereiro, março, abril, maio e junho, se não me engano, exatamente para saber, entender a variante indiana chamada de Delta, né? E comparando ela com a Alfa de origem britânica. Aliás, vocês já devem ter ouvido uma bobagem dessa aqui. E o descontrole da pandemia vai gerar novas variantes e nós vamos morrer tudo por causa disso, porque depois não vai ter vacina, blá, 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 blá. Não é assim? Então. E o que se fala então de variantes como a Alfa, que apareceu lá no Reino Unido, se desenvolveu num dos países mais cautelosos. Tá sempre em lockdown, aquela desgraça lá, né? É um dos países mais cautelosos do mundo, gerou a variante Alfa, certo? Que é o principal lá, a nativa deles, que é o que mais mata no Reino Unido. Foi por causa do descontrole de um governo genocida? Não, porque é assim que são as coisas, tá? Ciência, né? E que mais? Também tem outras, também tem a variante, eu não vou lembrar o nome dela, são todas com letras gregas aí, mas tem a variante de Nova York, e a variante de Nova York surgiu no período de fechamento total em Nova York. Tem a variante da Califórnia, a Califórnia é um dos estados mais restritivos que existem lá nos Estados Unidos em termos de Covid. Então, por que diabo vem essa história de que, deixa eu correr solto e gerou a variante de Manaus? Papo furadíssimo, tá, gente? Por favor, quando alguém falar isso, lembre-se dessa história. Mas enfim, bobagem à parte, o estudo britânico mostra o seguinte. Vou reforçar, o estudo oficial do equivalente ao Ministério da Saúde lá, tá? No período do estudo, 78% dos casos de Covid no Reino Unido foram da variante Alfa, a variante deles, nativa, tá? E 21% da Delta indiana. Então, se olhar aí, 99% são essas duas. Restante, inclusive a P1, que é brasileira, está lá nesse 1%. Então, 78, 21. A proporção de óbito entre as duas variantes foi de 98% para a Alfa e 2% para a indiana, tá? Então, ou seja, com 21% dos casos, a Delta, ela foi responsável só por 2% dos óbitos da a variante indiana, tá? A mortalidade da variante indiana, dentre os casos aí estudados, citados, foi de 0,1% e da variante Alfa foi 2%, quase 20% maior. Verdade bendita? Então vamos ver, verdade bendita, se ela acontece na imprensa. Então vamos fuçar aqui. Eu joguei no Google e escrevi só assim, variante indiana, para ver a lista de primeira página, as chamadas que vêm do Google. Vamos lá, vamos ver a sequência. Não vou mudar a ordem, tá, gente? Tá na ordem de entrada das matérias que veio na primeira página do Google. Primeira matéria, veio da Isto é Dinheiro. Vacina da Johnson & Johnson pode exigir dose de reforço devido à disseminação da variante Delta. 2 dias atrás. Money Times, Infomoney, Fiocruz. Estudo sugere que variante indiana pode causar mais reinfecções. De ontem. Globo, Brasil tem segunda morte confirmada relacionada à variante Delta do coronavírus. Ontem. UOL, variante indiana é 60% mais contagiosa, afirmam as autoridades britânicas. E olha isso, tá? Isso é matéria velha que foi parar lá na primeira página de busca do Google, tá? Esses 60%, ele já falou disso, que é uma bobagem. Olha isso também. Sim. Jovem Pan, saiba por que a variante indiana do coronavírus é
tão temida. Aí está escrito embaixo assim: apontada como principal causa dos recordes de casos e mortes pela Covid-19 na Índia, foi desenvolvida lá, nova mutação é considerada preocupação global pela OMS e já chegou ao Brasil. Ferrou, né, gente? Então. E aí vem a foto de um enterro, assim, num lugar bem lamacento para dar um clima de depressão plus, tá? Tristeza, Jovem Pan, né? Já foi-se o tempo que dava para esperar alguma coisa. O pessoal achava que ia ser a tal da Fox brasileira. Foi-se. Agora, quer ver uma coisa? Vocês já ouviram falar da variante Delta, tá? Isso aí tá garantido. Primeira parte do Google, todo mundo falando de quanto é lugar. Mas vocês já ouviram falar do fungo negro? Não, tô apostando que não. O tal do fungo negro já vem sendo um problema de saúde na Índia faz tempo, tá? Ele se aloja no nariz e se subir, vamos chamar assim, passa pelos olhos, ele pode chegar no cérebro e pode matar a pessoa. É um fungão mesmo, tá? Em pessoas imunodeprimidas, ou seja, com problema de imunidade, a coisa fica complicada. E no caso das pessoas com Covid, imagina o cara tá tudo fornicado, desculpe, numa UTI, etc e tal, você tem um fungo desse no nariz, vai ser um problema a mais aí, uma razão de óbito a mais. E se um país pobre como a Índia e com problemas sanitários cabulosos e os hospitais caiam seus queixos, fossem sujos, e pior ainda, cai o queixo um pouquinho mais, e os cilindros de oxigênio e linhas de suprimento de oxigênio forem sujos o suficiente para que o paciente que esteja recebendo lá o tão necessário oxigênio para continuar vivo receba de presente junto o fungo negro, tá? O que você acha que vai acontecer com a taxa de mortalidade dessas pessoas? Sim, é isso mesmo. Então, já estão aí analisando faz um tempinho para ver, não sei, mas o quanto a taxa de mortalidade indiana tem sido influenciada por esse fator, que ao que parece não é nada desprezível. Ora, se você está mandando oxigênio sujo, né, com fungos para um cara que está totalmente melado, está nas últimas lá, óbvio que isso vai ter um efeito. E a gente pergunta, falaram isso para você? Verdade bendita? Alguma vez que tenha sido? Eu acho que não. Ou falaram aí apenas que a variante indiana provoca mais casos? Olha lá o que eu falei. Caso. Só uma aí que é da Jovem Pan ainda falou de muitos mortos. Porque a variante indiana é da Índia, por isso que ela mata mais por lá, né? Então, só que a Índia tem um número de mortes por milhão muito baixo ainda assim. Então, por que os óbitos, não se fala, tanto de óbitos, se fala muito de casos? Porque eles sabem que mata menos. Agora está saindo estudo, assim, praticamente vazando, mas a gente não vê na imprensa nacional, absolutamente não vê isso, aliás, não vê lá fora também isso. Não se vê nada assim, analisando um pouco mais a história do fungo negro, não se vê a história da taxa de mortalidade, que a gente comentou no outro programa falando sobre o número de pessoas que moram dentro de uma casa na Índia, certo? Então, não dá para forçar a mão quando se fala em óbito, porque as pessoas podem contestar. E aí, onde você apresenta mais casos, a imprensa fala muito caso, porque isso é provável, sim, tá? Verdade bendita? A verdade bendita passou batido aqui. Fala o que se interessa a narrativa, né? E esconde-se o que é fundamental. Rachel Maddow. Eu queria fechar rapidamente aí com uma história da jornalista Rachel Maddow, da MSNBC. Ela acaba de tomar um processinho na orelha e tá perdendo aí pelo jeito, ou já foi. Ainda bem, né? Porque em pleno horário nobre, ela tem um programa de TV que ela faz análise política, né? Ela acusou a rede TV a cabo americana, lá, OAN, de ser bancada pelos russos, né? Eles são bancados pelos russos, segundo a Rachel Maddow. Vamos lembrar, tudo que acontece fora do gosto de qualquer democrata sujo foi feito pelos russos. A OAN é bancada pelos russos. O Trump é um asset russo. A candidata democrata Tulsi Gabbard, que disputou com Biden e os outros lá, segundo eles, é também um asset russo. Por quê? Porque ela descia o sarrafo no vamos chamar assim, no núcleo duro democrata, tá? Então, consequentemente, ela só podia ser um asset russo. O jornalista de esquerda, esquerdão forte, tá? O Aaron Mate, que corretamente, tá? E é exatamente por isso que ele detonou a história dos ataques com gás venenoso na Síria,
A partir do momento que desagradou os democratas, virou um asset russo para eles. Mas a OAN não gostou da história, fez muito bem e sapecou um processo, porque a Rachel Maddow não pode simplesmente ir para frente das câmeras, falar a mentira que quiser e pronto. Problema dela, ela acha que, como grande parte dos jornalistas hoje, acha que tem um tipo de manto invisível de infalibilidade e impunibilidade, né? Então, dançou. Até aí eu poderia dizer então para você o seguinte, um jornalista americano falou uma bobagem, por que você sai da bolha? Porque você está fazendo uma parte do programa sobre isso. Tá, até aí realmente eu concordo com vocês, nada demais. O mais interessante vem agora, eu prometo. Uma vez o caso foi para a corte, os advogados de defesa da rede, da MSNBC e da Rachel Maddow usaram o seguinte argumento. Olha isso, gente, na boa, sério, vamos lá. Alguma coisa do tipo, o seu juiz, sabe o que acontece? É que o jornal que a Rachel Maddow apresenta não é exatamente um jornal de notícias. Todo mundo sabe que ela exagera e coloca coisas no meio das notícias para dar um peso. Ou seja, a defesa da TV e da jornalista informam em documento, em depoimento oficial, que não é para levar a sério o que ela diz, tá? Que ela mente, que ela é meio que entretenimento, mas é assim mesmo, tá? Então, acabou, gente. A partir desse momento, acabou. Não tem mais o que ser falado. Uma das 3 maiores redes de TV de notícia americana, na justiça, informa que seus programas de notícia não são para ser levados a sério. E nas palavras deles mesmos, os ouvintes já estão meio que acostumados com ela, com a Rachel Maddow, exagerar as coisas e mentir um pouquinho. Eles sabem que não dá para levar a sério a Rachel Maddow, tá? É isso que é a posição da própria rede e da própria jornalista, consequentemente. Esse, meus caros, é o grande jornalismo, tá? Esse é o grande jornalismo internacional que é replicado aqui no Brasil. Essa é a verdade bendita? Claro que não. De verdade, não dá para esperar absolutamente nada de verdade saindo das bocas desses caras hoje em dia. É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Faz aquele nosso jabacito expressíssimo aqui, convidando vocês para entrar lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow this podcast, ou seguir a gente em Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, e principalmente dá um sininho no YouTube, que eles estão escondendo a gente também. Por favor, sigam a gente por lá, ajuda pra caramba, o canal Saindo da Bolha. Muito bem, o que mais? A gente pede também para vocês darem um share nas redes sociais, porque eles escondem a gente, várias coisas que escondem a gente, né? Tem que dar um jeito em tudo nisso. O que mais? A gente pede também para vocês conversarem com seus amigos aí que tem um podcast de cabeça direita limpinho supimpa, que detesta o politicamente correto, detesta profundamente. Conta para eles, fala para experimentarem e dar uma ouvida a gente um dia. E finalmente, passa o nosso endereço do Telegram. Vamos lá. bit.ly/Telegram-bolha. bit.ly/Telegram-bolha. É isso aí, pessoal. Chegamos no fim de semana, literalmente. Normalmente a gente deveria estar falando isso na quinta-feira. A gente pede 1000 desculpas, mas foi o que deu. Bom fim de semana para todo mundo. Muita força, muita paz. Descansem um pouco, tá? Todo mundo merece. Fiquem todos muito, muito mais super, super bem. Saindo da Bolha.